O arrependimento é a condição para um genuíno mover de Deus. Hoje estaremos dando continuidade no livro de Neemias, no capítulo 9, do verso 1 ao 3, depois o verso 16, o verso 33 e o 36. Passamos a ler. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados, e das suas iniquidades e de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Verso 16. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Verso 33. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes e nós impiamente nos houvemos. Verso 34. E os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei, não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Verso 35 e 36. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe destes, e nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Louvado seja Deus. Sabe, meu amado ouvinte, Israel confessou seu pecado diante de Deus e se arrependeu. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, os perdoou e lhe restaurou a sorte. Sabe, meu querido, a natureza humana é tendenciosa ao pecado, pois nascemos no pecado, nascemos dele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, a fim de sermos restaurados. Sabe, nós devemos seguir o exemplo de Israel. Israel, naquele tempo, arrependeram-se, confessaram e abandonaram a prática do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O arrependimento é a condição para um genuíno mover de Deus. Sabe, meu querido ouvinte, lá em 2 Crônicas 7:14 fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala lá em 2 Crônicas 7:14. Deixa eu te dizer uma coisa, o arrependimento é a base para o conserto, meu querido ouvinte. Sabe, lá em Neemias, no capítulo 9, no verso 1, e Neemias, no capítulo 8, os judeus, quebrantados com o ensino da lei de Deus, renovaram o seu pacto com o Senhor. Sabe, eles jejuaram, eles vestiram pano de saco, confessaram os seus pecados e se arrependeram-se de suas iniquidades. Sabe, meu querido ouvinte, esse avivamento não foi superficial e seus resultados duradouros são confirmados nas Escrituras. Depois você lê lá o capítulo 10 ao 12 de Neemias. Deixa eu te falar uma coisa. Sinais do verdadeiro arrependimento. Ao se lamentarem os israelitas
não expressaram um mero remorso. Apenas, sabe, meu querido, a partir de suas atitudes e gestos, eles demonstraram um sincero arrependimento. Eles chegaram a vestir panos de saco e traziam terra sobre si. Tais gestos, meus queridos, sabe, evidenciavam no Antigo Testamento uma profunda humilhação diante de Deus. O uso de terra sobre a cabeça, por exemplo, demonstrava uma tristeza pelos pecados cometidos. Sabe, lá em Jó, no capítulo 2, no verso 12, 1 Samuel 4, no verso 12, Lamentações 2, no verso 10. Depois você medita, você vai ver. Tais gestos hoje não são mais necessários. Todavia, o Senhor continua a requerer de seus filhos um sincero e profundo arrependimento. Você está me entendendo? Eles apartaram-se dos povos idólatras. Medite lá em Neemias 9, 2, a parte A. Relacionamento com povos estranhos. Levar a Israel à idolatria. Contraindo, sabe, meu querido, contrariando fortemente a lei de Deus. Depois você medita em Deuteronômio 18, do verso 9 ao 12. Sabe, foi por isso que o sacerdote Esdra, ele determinou aos israelitas que despedissem suas mulheres estrangeiras, vivendo um grande e autêntico avivamento. Meu querido ouvinte, o povo aprontou-se para se apartar dos costumes pagãos e passou a andar segundo a vontade de Deus. Temos que andar segundo a vontade de Deus. Sabe, este é o fruto do despertamento espiritual que vem do Senhor. Sabe, meu querido, ao viver um autêntico avivamento, o povo de Israel passou a andar segundo a vontade de Deus, valorizando a lei do Senhor e levantando-se do seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, você vê isso lá em Neemias, no capítulo 9, no verso 3, na parte A. E mais uma vez, a lei do Senhor é exposta. A leitura, a explicação tomaram a quarta parte do dia. Foram exatamente 6 horas de ensino da palavra de Deus. Você está entendendo, meu querido ouvinte? E todos a ouviram atentamente. Ninguém deixou o seu lar. Aliás, ninguém deixou o seu lugar. Ficaram lá ouvindo atentamente. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Será que você tem deixado o seu lar, ido até a igreja, ouvir a palavra do Senhor e tem meditado nela atentamente? Ou sempre você procura alguma ocupação para fazer na hora da palavra, sai para ir no banheiro, beber água, ou se interte com alguma coisa? Cuidado! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra provoca em nós arrependimento. E nós oramos. Nada nos deixa mais sensíveis às coisas do alto do que a oração. A oração provocará o arrependimento juntamente com a palavra. E aí a confissão dos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igual tempo foi dedicado à confissão dos pecados. Na outra quarta parte do dia fizeram confissão, diz a palavra do Senhor, e adoraram ao Senhor seu Deus. Você vê isso lá em Neemias, no capítulo 9, ao qual lemos. Verso 3, na parte B. Sabe, meu querido ouvinte, é importante observar que a leitura da palavra gerou contrição. Resultado
em confissão de pecados. Assim se ocorre o avivamento espiritual. Sabe, o avivamento não demorou a chegar. Os judeus passaram a recordar os fatos que marcaram a história da nação. Você vê isso lá em Neemias 9, do verso 7 ao 9. Desde Abraão, passando pelo Êxodo, sabe, a peregrinação no deserto. O relato culmina com a posse da terra prometida, onde foram eles abençoados em todos os mandamentos, sabe? Eles meditaram e eles foram abençoados. Todo o seu empreendimento foi abençoado. Sabe, os levitas enfatizam ainda os atos que envolveram a intervenção direta de Deus na vida dos seus antepassados. Depois você medita lá em Neemias 9, no verso 10. Os seus pecados também são trazidos à tona. Por isso era necessário e urgentemente o arrependimento nacional. Todos eles tinham que se arrepender. E a lei de Deus foi lida e explicada ao povo que confessou seus pecados e relembrou a história da nação. Sabe, meu querido ouvinte, apesar dos muitos pecados cometidos pelos judeus, Deus não os desamparou. O Senhor é longânimo e misericordioso. E apesar de Israel permanecer na incredulidade, o Senhor continua ainda hoje a zelar por eles e a abençoá-los, levando sempre em conta os termos da promessa que estabeleceu a Abraão. Sabe, vimos a súplica de Israel, já arrependido de seus pecados e prestes a firmar o concerto com o Senhor. Os judeus, sobre a liderança de Neemias, suplicaram pelas misericórdias divinas. Vimos isso no capítulo 9, no verso 32. O povo clamou ao Senhor para que ele não o abandonasse. Vimos em Neemias, no capítulo 9, 34 e 35. Sabe, eles reconheceram com temor e tremor. Sabe, meu querido ouvinte, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor fazia-se presente. E contudo, meu querido, eles fizeram, sabe, um firme concerto. E o escrevemos e selaram-no. Os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Você vê isso em Neemias, no capítulo 9 e 38. Quando o povo se arrepende, se compromete definitivamente com Deus, o Senhor restaura-lhe a sorte. Como está lá em 2 Crônicas 7, 14 ao 16. Sabe, meu querido, ante a iminência do arrebatamento, faz-se necessário que nos consertamos com Deus. E além disso, estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Nossas igrejas vêm-se ameaçadas por ensinos heréticos e muitos crentes já se deixam tomar por essa frialdade espiritual. Sabe, o mercantilismo que ameaça a pureza do Evangelho. Que dizer disso? Não podemos ficar indiferentes. Precisamos humilhar-nos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados e clamarmos pelo favor divino. Como lá em Deuteronômio 9:9, somente assim o Senhor nos mandará um poderoso e genuíno avivamento. Sabe, meu querido ouvinte, Israel suplicou ao Senhor que o perdoasse e firmou um concerto com Deus. Precisamos urgentemente, meu querido ouvinte, rogarmos ao Senhor que nos avive no poder do Espírito Santo
e que os resultados desse avivamento possam ser claramente